O Saber Direito desta semana é sobre direito penal. O curso fala sobre direito e a proteção à mulher, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso e as atualizações da Lei Maria da Penha. As aulas são com a professora e advogada criminal Marília Brambila. Olá, eu sou a professora Marília Brambila, advogada criminalista, e estamos tratando da proteção da mulher em face do ordenamento jurídico e seus reflexos criminais. E o que nós vamos tratar especialmente hoje é de como o Código Penal vai tratar essa condição de mulher sendo vítima de vários crimes e como que a Lei Maria da Penha pode estar diretamente sendo utilizada, seja na vara criminal, seja na vara do tribunal do júri, dentro dessa perspectiva de proteção das mulheres. Pois bem, primeiramente nós vamos tratar da questão do legislador, aquele que construiu o Código Penal lá de 1940, que vem trazendo algumas alterações bastante significativas para a proteção da mulher, como que esse legislador vai tratar a questão da pena. É muito interessante, por quê? Porque a condição de vítima mulher vai influenciar não na estrutura do crime, dos crimes em si, mas é uma circunstância que o legislador anteviu, criminalizou como uma qualificadora, como uma agravante ou uma causa de aumento. Então, nesse primeiro momento, nós vamos tratar em especial dessa questão, como que o legislador trouxe a condição de mulher dentro dos crimes. Logo em seguida, nós vamos falar também do crime de feminicídio, do crime de lesão corporal em situação de violência doméstica e dos crimes em decorrência dessa subrogação da mulher, principalmente também o crime de ameaça. Muito bem. Nesse momento, nós temos que pensar lá na parte geral do Código Penal, principalmente no seu artigo 59, como que o legislador estabeleceu a dosimetria da pena. Ou seja, a partir do momento em que se pratica um crime, onde se processa esse crime diante do Poder Judiciário, através de uma ação penal de titularidade do Ministério Público ou da própria vítima, nós não vamos tratar disso também nessa aula, como que o juiz, ao determinar uma condenação, como ao aplicar essa pena, ele vai levar em consideração essa condição de ser vítima mulher. Então, o artigo 59, ele traz para nós algumas diretrizes da individualização da pena. Então, nós temos lá no artigo 59 o que determina a lei, a aplicação na primeira fase, a construção da pena base, da pena inicial, a partir de análise de circunstâncias judiciais. Um pouquinho mais para frente, o legislador trata de que essa dosimetria será feita em 3 fases, né? Então, nós teremos a primeira fase, a pena de partida, a pena base estabelecida pelas circunstâncias judiciais do artigo 59. Logo em seguida, nós vamos ter a segunda fase, onde esse juiz vai analisar as agravantes e as atenuantes. E na terceira fase, nós vamos falar das causas de aumento e diminuição da pena. E nessa fase se fala de crime continuado, de concurso de crimes, concurso material, concurso formal, que também vamos dar breves esclarecimentos, tá certo? Então, para se chegar numa pena individualizada, naquilo que o Estado imporá àquele agressor, é mister sabermos desse critério trifásico. Pois bem, na primeira fase, no artigo 59, nós vamos ter a análise de 8 circunstâncias judiciais. Então, o juiz, ao estabelecer a pena de partida, ele vai analisar a culpabilidade, ele vai analisar os antecedentes, ele vai analisar a personalidade, a conduta social, ele também analisará as circunstâncias, as consequências e, por fim, o comportamento da vítima. Então, a partir de toda essa análise, dentro do caso concreto, daquilo que foi produzido dentro do processo, o juiz vai determinar
essa pena base. Lembrando, e isso vai ser importante para o esclarecimento da qualificadora do feminicídio, que dentro do parâmetro do preceito secundário, ou seja, o legislador já traz o mínimo e o máximo a ser aplicado nessa pena. Então, por exemplo, lá no crime de homicídio simples, no seu preceito primário está descrito matar alguém. No seu preceito secundário, nós teremos a cominação da pena, reclusão de 6 a 20 anos. Então, dentro desses 6 a 20 anos, na análise da primeira fase, o juiz, ao individualizar a pena, fará aí adequada àquele agressor, adequada àquele autor do fato, adequada àquele que está sendo condenado, essa dosimetria, certo? Para falar um pouquinho de dosimetria, antes da gente continuar falando da segunda fase, eu vou chamar a atenção a um livro que é um clássico de dosimetria da pena. Todos nós conhecemos o nosso querido e ilustríssimo membro do Poder Judiciário, Dr. Guilherme de Souza Nutti. Então, nós temos aqui o livro do Dr. Guilherme sobre individualização da pena. É um livro destacado dos manuais, do código dele de direito penal, código penal dele comentado, de processo penal. Por quê? Porque ele vai tratar em especial da individualização da pena. Então, nesse livro, ele explica passo a passo como se deve o juiz analisar a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, tá certo? Então, é uma leitura muito recomendada e muito interessante, não só para os magistrados, mas para os promotores de justiça, para os advogados, que necessariamente terão que conhecer dessas regras da dosimetria, até mesmo para garantir os direitos e eventuais direitos, seja da vítima, seja do agressor. Tá certo? Então, é muito, muito importante você fazer uma leitura complementar. Retomando, nós vamos ter, dentro desse critério trifásico, na segunda fase, a existência de agravantes e atenuantes. Então, na primeira fase, o juiz irá analisar as 8 circunstâncias judiciais. Na segunda fase, ele irá analisar se existem agravantes e atenuantes. Aqui é interessante mencionar que nós temos uma agravante prevista no Código Penal, especialmente para situações de violência doméstica e familiar. Então, aqui eu vou fazer uma breve leitura. Temos no artigo 61 do Código Penal a seguinte redação: são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. O inciso 1 vai falar da reincidência, o inciso 2 vai falar ter o agente cometido o crime. E aí, o que é importante para nós são duas alíneas, a linha F, quando diz com abuso de autoridade, prevalecendo de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, na forma da lei específica. Também é importante aqui nesse momento que o legislador traz nesse dispositivo outras agravantes que também podem ser aplicadas. Por exemplo, quando o crime é praticado contra criança maior de 60 anos, enferma ou mulher grávida. E nós vamos ver que essa condição de mulher grávida também influenciará nas questões do feminicídio. E também fala daquele agente que se utiliza da condição de cônjuge, de companheiro, de irmão e acaba praticando o crime. Então, são agravantes trazidas pela lei, lembrando que dentro da aplicação da lei, dentro da dosimetria da pena, nós sempre vamos ter o princípio da individualização e o princípio da legalidade. Esse princípio da legalidade está esculpido lá na Constituição Federal e também é esculpido no artigo 1º do Código Penal. Então, não existirá crime se o legislador não o traga expressamente e, juntamente com
esse crime, ele precisa trazer a cominação da pena, certo? Então, falou de dosimetria, falou de individualização, nós precisamos sempre lembrarmos desses dois princípios, individualização da pena e o princípio da legalidade. Então, retomando, nós temos aí agravantes que serão consideradas na segunda fase. E é interessante que nesta fase também deverão ser consideradas as circunstâncias atenuantes, né? Aquelas que vão diminuir a pena nessa segunda fase. Então, ao mesmo tempo em que você pode ter a aplicação da agravante de situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, você poderá ter em contrapartida uma confissão espontânea, uma menoridade relativa. E aí caberá ao juiz, nessa segunda fase, fazer o que a lei determina, circunstâncias que preponderarão. Ou seja, nessa segunda fase, quando existirem agravantes e atenuantes, o juiz deverá levar em consideração, preponderar os motivos, deverá preponderar a personalidade, aquelas circunstâncias que dizem respeito à personalidade do agente e, em seguida, se ele é reincidente ou não. Então, isso é estabelecido pela lei, é o critério para a aplicação da circunstância agravante e da circunstância atenuante, tá certo? Então, retomando, na primeira fase, circunstâncias judiciais do artigo 59. Na segunda fase, as agravantes e atenuantes. Aqui faço um parênteses para relembrar o telespectador ou esclarecer aos novos alunos, aqueles que estão efetivamente interessados no estudo do direito penal, que nós temos hoje em dia uma súmula do STJ, que é a súmula 231. O que essa súmula determina? Apesar de não ter o efeito vinculante, que nós sabemos que as súmulas do STJ, mesmo já adquirindo efeitos repetitivos, essas súmulas não têm efeito vinculante de determinar, obrigar aquele magistrado a determinar aquela pena conforme essa súmula, é o seguinte: nunca na segunda fase poderemos ter a pena cominada, aplicada, dosada, menor do que a pena mínima. Então, relembrando, se eu tenho no homicídio uma pena de partida, uma pena cominada em abstrato de reclusão de 6 a 20 anos, e na primeira fase o juiz aplica, diante das circunstâncias judiciais, as 8 circunstâncias, por exemplo, uma pena de 8 anos em regime inicialmente semiaberto ou 8 anos e 10 dias em regime inicialmente fechado, nós teremos que na segunda fase levar em consideração ou o aumento da agravante, por exemplo, da situação de violência doméstica, que no homicídio vai ser uma qualificadora, e nós vamos ver isso falando do feminicídio. Mas na ameaça, por exemplo, ela é uma agravante, né? Então, lá no 147 do Código Penal, o crime de ameaçar alguém, nós não temos uma perspectiva, uma determinação do legislador em relação à situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, no crime de ameaça, nessa segunda fase, o juiz deve levar em consideração essa agravante. E se tiver coexistindo a confissão? E aí o juiz poderá preponderar o motivo ou poderá fazer com que elas se anulem. Então, nessa segunda fase, nós estaríamos ali continuando com a pena inicial ou aumentando ou diminuindo, mas nunca poderá, lembre-se, pela súmula 231, nunca poderá se diminuir abaixo do mínimo legal. Essa súmula realmente ela é bastante discutível. Por quê? Nós temos teses jurídicas que estabelecem que quando o legislador disse, lá no artigo 65, onde fala das atenuantes, que essas circunstâncias sempre deverão ser levadas em consideração, ou seja, sempre diminuirão a pena nessa segunda fase, quando se estabelece esse limite sumulado, você estaria violando o princípio da legalidade. Então, é muito interessante. Ao mesmo tempo que a gente tem uma súmula prevista que diz que nessa fase não pode ser abaixo do mínimo legal, nós temos uma contrapartida do princípio da individualização da pena e do princípio da legalidade. Mas se naquele caso, aquele agressor, aquele acusado merecesse
assim como os critérios e a finalidade da pena, de maneira a prevenir novos crimes, a retribuir, a puni-lo, se ele merecer uma pena que pudesse ser abaixo do mínimo legal. Então, fica esse questionamento aí ao nosso telespectador, que, diante da existência dessa súmula, se nós podemos ou não, nesse momento, jurisprudencialmente não podemos, nessa segunda fase, abaixar abaixo do mínimo legal. Tá certo? Então, retomando, primeira fase, pena base. Segunda fase, agravantes e atenuantes. Já na terceira fase, nós vamos ter a consideração das causas de aumento e causas de diminuição de pena. Queridos, é muito importante nós lembrarmos que dentro dessa terceira fase, o legislador tem que ter previsto aquela circunstância ou como causa de aumento ou como causa de diminuição. Então, por exemplo, nós temos lá no crime de furto a possibilidade desse furto ser qualificado. Então, aquele que subtrai coisa alheia móvel para si ou para outrem, sendo as circunstâncias, por exemplo, de abuso de confiança, utilizando-se de arrombamento, isso qualifica o furto. Então, esta qualificadora faz essa pena inicial estabelecida pelo legislador ser elevada. Então, o furto simples, a pena é de 1 a 4 anos. No furto qualificado, é de 2 a 8 anos. Então, percebam, a forma qualificada vai fazer com que o legislador estabeleça que, naquela circunstância, a própria pena em abstrato já é aumentada. A causa de aumento é diferente. Lembrem-se que lá no crime de roubo, nós temos, inclusive com legislação nova, a possibilidade de aumentar a pena de 2/3 quando esse roubo, ou seja, esse furto com violência ou grave ameaça à pessoa, seja praticado com emprego de arma de fogo. Que é uma alteração nova agora, esse aumento para 2/3. Então, o que o legislador disse? No crime de roubo, diferentemente do crime de furto, essa circunstância de concurso de agentes, como tem lá no furto, não é uma forma qualificada. É o quê? Uma causa de aumento. Isso tem uma expressão muito grande dentro da dosimetria da pena. Por quê? Porque na terceira fase, que esse magistrado, que essa pena vai ser dosada, aumentada, nesse caso do roubo com emprego de arma de fogo, em 2/3. Então, você teria no roubo uma pena iniciada de 4 anos, passando pela segunda fase, nós teríamos ali na terceira fase um aumento de 2/3, tá certo? Então, isso quem escolhe é o legislador. Isso se chama atenção principalmente na aplicação da pena, na individualização da pena, que além dela ser necessária e suficiente para a prevenção e reprovação daquele delito, o juiz tem limites. Então, ele tem uma limitação na primeira fase, onde ele precisa motivar essas 8 circunstâncias judiciais. Na segunda fase, ele necessita de motivação para a aplicação das atenuantes e das agravantes, e já na terceira fase, necessariamente ele vai aplicar essas causas de aumento e de diminuição. Isso vai ser muito importante, queridos, para análise do feminicídio. Isso é muito importante para análise dos crimes que nós vamos tratar quando nós temos vítima a mulher, tá certo? Então, recapitulando esse primeiro momento, nós temos a individualização da pena, nós temos efetivamente a situação de aplicação dessa pena, tá certo? Então, lembrando, critério trifásico, pena base na primeira fase, segunda fase, atenuantes e agravantes, e já na terceira fase, causas de aumento e de diminuição. Tá certo? Então, passado esse primeiro momento, nós já podemos fazer uma contextualização junto com o primeiro crime que nós vamos tratar hoje, que é o crime de feminicídio.
Como nós vimos na aula anterior, nós tivemos a divulgação no dia 20 de junho de 2018 de uma pesquisa feita pelo CNJ, um órgão do poder público, um órgão com fidedignidade para a exposição dos dados, que mostrou que no final de 2017 nós tínhamos em andamento para decisão 10.786 processos de feminicídio. Como já dito, é muito alarmante, é uma situação muito preocupante. Nós temos que revigorar a aplicação da Lei Maria da Penha, nós temos que criar mecanismos, redes de apoio à proteção dessa mulher, para que esses dados não sejam tão alarmantes. Também nessa mesma pesquisa, trouxe que no Brasil foram necessárias 1.500.000, mais de 1.500.000 medidas protetivas de urgência deferidas pelo Poder Judiciário para proteger essa mulher. Seja uma mulher vítima de violência psicológica, uma mulher vítima de violência física, violência sexual, violência patrimonial e violência moral, como assim estabelece as formas de violência na Lei Maria da Penha. Tá certo? Nesse momento, antes de continuarmos a nossa questão do feminicídio, vamos a um teste de conhecimento. Marque a alternativa correta. A. As agravantes serão consideradas na primeira fase da dosimetria da pena. B. A qualificadora será considerada na terceira fase da dosimetria da pena. C. As causas de aumento serão consideradas na segunda fase de aplicação da pena. D. As agravantes serão consideradas na segunda fase da dosimetria da pena. Então, como nós tratamos, verificamos que na primeira fase serão incididas e analisadas as circunstâncias judiciais, na segunda fase as agravantes e atenuantes, e as causas de aumento e diminuição estarão na terceira fase. Então, temos aí a nossa alternativa correta, a letra D, as agravantes serão consideradas na segunda fase da dosimetria da pena. Tá certo? Muito bem. Retomando aqui e falando em especial desse crime que foi estabelecido em 2015 na nossa legislação, que é o crime de feminicídio, basta aqui a simples menção dessa nomenclatura feminicídio para que a discussão social, para que a necessidade de uma proteção da mulher seja trazida à baila. Né? Quando você fala em feminicídio, em matar mulher, você já tem um cunho social, uma responsabilidade como operador do direito de tratar essa situação com uma particularidade e com uma singeleza, uma sutileza, porque estaremos envolvendo relações familiares, estaremos tratando de vidas, não só, claro que uma proteção de uma vida humana, como assim estabelece o crime de homicídio, mas dotado de uma carga histórica de coisificação dessa mulher, de um despropério social de acreditar que matar essa mulher em situação de violência doméstica é possível, é razoável. Aqui vale lembrar que nós tivemos um caso muito emblemático no Brasil, que fez toda a diferença, que foi o caso em que um milionário, juntamente com uma moça, mantinha um relacionamento, Dock Street, e ele matou essa moça. Né? Então, esse caso alterou toda a perspectiva dentro do ordenamento jurídico de como tratar essa mulher. Ela era uma mulher para frente do seu tempo, uma mulher que queria livremente exercer seus direitos, uma mulher que os fazia, que impunha esse exercício social dos seus direitos como ser humano, como pessoa, e isso fazia com que, naquela época, ela destoasse da condição social de mulher. E aí, vejam bem, ao se desfazer desse relacionamento, ele
infelizmente, dotado daquele sentimento de apoderamento, de posse em relação a essa mulher, a matou, por não aceitar o fim desse relacionamento. E naquele primeiro momento foi um choque, né? Aquela moça que trazia, que refletia uma quebra de paradigmas sociais em relação à mulher, foi morta. E aí, num primeiro momento, num primeiro julgamento, esse homem até, entre aspas, foi desculpado, teve benefícios em relação a essa condição dela ser essa mulher tão progressista, tão vanguardista. Mas essa tese de legítima defesa da honra, esse privilégio de relevante valor moral ou social, de que essa mulher precisava ser uma mulher socialmente adequada, foi afastado num segundo julgamento. Então, isso virou um paradigma dentro dos casos em que a sociedade brasileira se deparou quando se tem vítima a mulher. Né? Então, isso é emblemático, isso gera até hoje um desconforto. Nós temos um país enorme como o Brasil, com vários posicionamentos sociais, com várias culturas e pensamentos voltados à atitude dessas mulheres, que fazem com que em vários locais do Brasil ainda nos deparemos com essa possibilidade dessa mulher ser vítima e ser desculpada. Né? Isso é absurdo, isso é completamente dissociado do que nós já estudamos em relação às convenções de proteção da mulher, em relação ao princípio da igualdade material. Isso é uma discrepância, você em algum momento acreditar que essa mulher que não quer ser coisa, que essa mulher que não quer se relacionar mais com seu parceiro, ela deve ser morta. E mais, aquele que a matou merece uma desculpa, né? Merece uma pena menor ou merece um privilégio em relação a essa morte. Então, isso é completamente inaceitável diante da perspectiva constitucional e diante da perspectiva da proteção da mulher, tá certo? Só essa contextualização, porque esse caso é bastante emblemático, muito interessante, para que nós possamos entender um pouquinho o nascimento, entre aspas, a possibilidade hoje de termos uma qualificadora lá no artigo 121, voltada especialmente para a proteção dessa mulher. Tá certo? Pois bem, não era diferente de hoje, antes de 2015, a possibilidade de um homicídio ser qualificado por matar mulher. O que acontecia antes da qualificadora do feminicídio ser acrescentada no artigo 121? Essa condição de matar a mulher por ciúmes, essa condição de matar a mulher por vingança, essa condição de matar a mulher por traição ou outras motivações em relação à subrogação dessa mulher, poderiam estar colocadas na qualificadora da motivação fútil, a qualificadora da motivação torpe, ou seja, o que a gente chama de qualificadora de motivo, a qualificadora subjetiva, a qualificadora que está na cabeça do agente. Tá? Então, antes de 2015, nós tínhamos já a possibilidade de um homicídio ser qualificado quando a vítima era mulher, mas não na condição de ser mulher, na condição de motivação. E também era possível a possibilidade da aplicação daquela agravante que eu já mencionei para os senhores, que era a agravante de matar alguém, certo? Combinando na segunda fase, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, antes de 2015, a condição de ser mulher vítima não era ignorada nessa dosimetria da pena, mas ela também não ganhava esse reflexo, ela não trazia essa discussão, ela estava entre as outras, certo? E aí, o que aconteceu em 2015? Se acrescentou no artigo 121 mais qualificadoras. Não só a qualificadora de matar mulher em situação de violência doméstica ou em condição de gênero, de sexo feminino. Também se acrescentou a qualificadora de matar policiais ou pessoas ligadas à segurança pública ou seus familiares em relação a essa motivação.
Tá certo? Então, se destacou, criou-se duas circunstâncias qualificadoras que dão um maior rigor na dosimetria da pena, seja matar mulher ou seja matar policiais. Tá certo? Então, se destacou. Não se faz perder, mas dentro das outras qualificadoras, essas situações que efetivamente são de suma gravidade, que nós precisamos rechaçar, que nós efetivamente precisamos ter uma pena um pouco mais rigorosa. E lembrando que o crime de homicídio qualificado, seja em qualquer uma das suas qualificadoras, é um crime hediondo. Tá certo? Os crimes hediondos são aqueles em que a Constituição traz expressamente vedação de graça e anistia. A Lei 8.072/90 vai falar da vedação do indulto. São crimes inafiançáveis, ou seja, quando alguém é preso em flagrante pelo crime de feminicídio, não poderá ser determinada fiança na delegacia, não poderá ser determinada fiança na esfera judicial, seja na audiência de custódia, seja em uma audiência durante a instrução processual, seja num pedido de habeas corpus, seja na aplicação de substituição de medidas cautelares que podem ser aplicadas, não poderá ser aplicada a fiança. Por quê? Porque para crimes hediondos é vedada a fiança. Também é interessante lembrar que para os crimes hediondos, a progressão de regime é diferenciada. Nós teremos aqueles que cumprirem 2/5 da pena e forem primários, poderão progredir para o regime menos severo. Se reincidentes, poderão e deverão cumprir no mínimo 3/5 de pena para a progressão para o regime menos severo. E ainda a prisão temporária estabelecida para crimes hediondos e equiparados a hediondos não será de até 5 dias, como a lei estabelece, será de 30 dias ou mais, tá certo? Para agora falarmos um pouquinho de competência do feminicídio, eu vou chamar mais um teste de conhecimento. Quando a mulher, em situação de violência doméstica e familiar, é vítima de tentativa de homicídio, a competência para processar e julgar o feito será: A. Do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher nas duas fases processuais. B. No juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher na primeira fase processual e do júri na segunda fase processual. C. Da vara criminal nas duas fases processuais. D. Da vara do júri nas duas fases processuais. Como já tratamos na aula anterior, relembrando, nós temos aí para crimes dolosos contra a vida, aplicando juntamente com a Lei Maria da Penha, com suas medidas protetivas, a competência da vara do Tribunal do Júri nas duas fases processuais. Então, temos a resposta correta, a letra D, da vara do júri nas suas duas fases processuais. Tá certo? Agora, nós precisamos fazer juntos a leitura da redação dada pelo legislador, incluída em 2015 no nosso Código Penal, que vai tratar da qualificadora do feminicídio. Lembrando que no artigo 121, matar alguém, nós temos ali o homicídio qualificado no parágrafo 2º, que dita: se o homicídio é cometido, feminicídio, inciso 6, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. E aí traz a pena reclusão de 12 a 30 anos. Logo em seguida, o legislador vai também esclarecer o que é feminicídio. Parágrafo 2º-A. Considera-se que as razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: 1. Violência doméstica e familiar. 2. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, é aquilo que nós vimos e estamos tratando desde o começo, que não basta ser mulher, matar mulher. Precisa necessariamente ter um elo de ligação entre esse agressor, entre esse autor do fato, em situação de violência doméstica e familiar, ou que esse algoz
queira atentar contra a vida dessa mulher, mate essa mulher por ela ser mulher, por ela ser do sexo feminino. Então, isso é muito, muito, muito importante para viabilizar as determinações das convenções internacionais que nós já vimos. Isso é de suma relevância para dar importância à sociedade e à necessidade de uma discussão em relação a matar mulher. Nós estamos nesse momento, como vimos na estatística do CNJ, no final de 2017, repito, com 10.786 processos para serem decididos no Brasil em relação a feminicídio. É muita gente morrendo. São muitas mulheres desrespeitadas. Nós precisamos que, junto, não só os operadores do direito, mas todos aqueles que estão nessa rede de proteção dessas mulheres, todos aqueles que estão diretamente ligados a políticas públicas, se preocupem com esses dados e façam com que esse tipo de crime diminua. Porque a gente sabe que, infelizmente, o crime é de natureza do ser humano, infelizmente, mas que essa mulher seja valorizada, que exista a possibilidade dessa mulher ter condições de não ser morta por ser mulher. Tá certo? Então, lembrando que no feminicídio nós temos o homicídio qualificado pelo feminicídio. E aqui eu vou fazer um parênteses interessante, que nós precisamos lembrar que o homicídio tem outras qualificadoras. E aí, qual é a importância hoje, real, jurídica, do feminicídio estar destacado em uma qualificadora específica? É possível ou não é possível combinar a qualificadora do feminicídio com uma qualificadora subjetiva, ou seja, de motivo? É possível combinar essa qualificadora de feminicídio com a qualificadora de meio, cruel, tortura, asfixia? Será possível combinar essa qualificadora de feminicídio com a qualificadora de modo, a emboscada, a traição ou dissimulação? Então, a importância de destacar essa qualificadora, tirar essa qualificadora de dentro do motivo torpe, de dentro do motivo fútil, já foi primeiramente discutida no STJ e decidido pelo STJ. O STJ hoje decidiu que é possível combinar a qualificadora do feminicídio com a qualificadora do motivo. Como assim, professora? Muito simples. Você pode ter um crime de feminicídio, onde o marido mata essa mulher e a motivação ser o quê? Deixá-la. Olha que interessante, por ciúmes, por vingança, para se apoderar do patrimônio dessa mulher, ou seja, por torpeza. Então, hoje, o posicionamento atual do STJ é que aquele que matar a mulher em situação de violência doméstica e familiar, em condição de sexo feminino, poderá ter outra qualificadora de motivo, poderá combinar com outras qualificadoras. Então, vejam bem, na prática, como é que isso seria levado em consideração. É possível que um feminicídio seja com motivação torpe, os ciúmes. É possível que, nesse mesmo caso, você tenha o quê? A aplicação do meio cruel, da asfixia, da tortura, utilização de fogo, de explosivo. E é possível que esse feminicídio seja praticado por emboscada ou recurso que dificultou, que impossibilitou a defesa da vítima. Então, hoje é viável a possibilidade do homicídio ter 4 qualificadoras. Lembrando que não se falamos em homicídio duplamente qualificado, triplamente qualificado, não. O homicídio é qualificado. Por quê? Porque uma qualificadora dessas 4, como eu já mencionei, vai ser utilizada na primeira fase para elevar a pena, que seria de 6 a 20 anos para 12 a 30 anos, e num segundo momento, as outras 3 qualificadoras poderão ser levadas em consideração como agravantes ou nas circunstâncias judiciais na primeira fase. Então, olha que interessante.
é possível, é viável, hoje, dentro do quadro de aplicação da pena, que é aquele que mata a sua esposa por motivação de ciúmes, com a utilização de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, ter a pena de 30 anos. Tá certo? Então, isso é a diferença, essa é a diferença de destacar a qualificadora de feminicídio. Para finalizar, em especial o crime de feminicídio, temos uma grande discussão acontecendo em relação ao privilégio, né? Esse feminicídio pode ser um homicídio qualificado pelo feminicídio com o privilégio, ou seja, com a causa de diminuição do parágrafo 1º do artigo 121, que vale a pena fazermos a leitura. Então, o que é o homicídio privilegiado? O privilégio no homicídio está no parágrafo 1º, é uma causa de diminuição de pena. Então, lembrando, a causa de diminuição de pena será levada em consideração na aplicação da pena, na dosimetria, na terceira fase. Tá certo? E aí diz o legislador, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, o juiz poderá reduzir a pena de 1/6 a 1/3. E essa natureza jurídica dessa qualificadora do feminicídio, por estar podendo combinar com as demais qualificadoras, traz essa possibilidade. Imaginemos que o agressor mate a sua esposa e, naquele momento, ele esteja sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Como isso aconteceria? Aconteceria, por exemplo, ambos numa festa, ambos ingerindo bebida alcoólica, em determinado momento se desentendem e aquela mulher parte para cima dele e de forma muito agressiva eles entram no embate e logo após eles se separam desse embate, são contidos e ele muito nervoso, muito agressivo, mata sua esposa. Como isso estaria sendo resolvido? A qualificadora do feminicídio existiria? Sim, nós temos a qualificadora do feminicídio quando na condição de situação de violência doméstica e familiar. E nós teremos a possibilidade de reconhecer que aquele agente agiu sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Então, é possível que essa qualificadora do feminicídio seja considerada objetiva, ou seja, que diga respeito ao objeto material, matar mulher em situação de violência doméstica e familiar, matar mulher na condição de sexo feminino, tá certo? Então, contemplando um resumo aqui final, nós temos que lembrar que a dosimetria da pena se dará em 3 fases. Primeira fase, pena base. Segunda fase, agravantes e atenuantes. Terceira fase, causas de aumento e diminuição. Pois bem, como que o feminicídio vai ser levado em consideração nessa aplicação da pena? O feminicídio é uma qualificadora. Então, esse feminicídio eleva a pena de partida, a pena combinada em abstrato, para 12 a 30 anos. É possível combinar outras qualificadoras com o feminicídio? Sim, nós temos o posicionamento do STJ dizendo que a qualificadora do feminicídio é de natureza objetiva, pode estar sendo combinada com as demais qualificadoras de motivo e qualificadoras também outras objetivas de meio e de modo. Tá certo? Dando continuidade à análise dos crimes em que o legislador traz uma proteção da mulher diferenciada, vamos tratar agora do crime de lesão corporal. O crime de lesão corporal é aquele em que o autor do fato, o agressor, atenta contra a integridade física daquela vítima. Lembrando que o artigo 129, que é o crime, que é o artigo que diz ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano, não faz qualquer menção inicial à condição de mulher vítima. E aí, o que se tem
No parágrafo 9º desse artigo, ele diz para nós o seguinte: violência doméstica, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, detenção de 3 meses a 3 anos. Tá certo? Então, o artigo 129, caput, o início, fala de ofender a integridade física de outrem, saúde de outrem. O parágrafo 9º vai falar da violência doméstica. E chama a atenção dos senhores que esse parágrafo 9º não fala de mulher, tá certo? Então, aquela mulher que agride o seu marido vai ser responsabilizada penalmente pelo artigo 129, parágrafo 9º. Mas, quando a mulher é vítima, além dessa condição de violência doméstica do parágrafo 9º, teremos a competência do juizado de violência doméstica e familiar. Então, a mulher que agride o marido vai ser responsabilizada pelo parágrafo 9º do 129? Sim, correto. O homem que agride sua esposa também será responsabilizado pelo 129, parágrafo 9º? Correto. A única diferença não é na pena, é na condição da competência, ou seja, será processado e julgado no juizado de violência doméstica e familiar, tá certo? Então, é interessante esclarecer essa condição. Pois bem, também é interessante esclarecer que para os crimes de lesão corporal de natureza leve, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, teremos a ação penal pública incondicionada. Então, foi um entrevero jurisprudencial, várias pessoas, vários operadores do direito questionaram essa condição de procedibilidade da ação ser pública condicionada à representação, mas o Supremo Tribunal Federal já, inclusive, pacificadamente determinou que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ação penal é pública incondicionada para o crime de lesão corporal, mesmo sendo leve. Tá certo? E isso é por quê? Porque a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, veda expressamente a aplicação da Lei 9.099. Como assim, professora? O que isso tem a ver? Senhores, tem a ver que no Código Penal, o crime de lesão corporal é de ação penal pública incondicionada. E aí vem a Lei 9.099 de 95 e transforma essa ação em pública condicionada à representação no seu artigo 88. Então, são de ação penal pública condicionada à representação lesões corporais de natureza culposa e lesões corporais de natureza leve. Quando a Lei Maria da Penha veda a aplicação da Lei 9.099, por consequência de interpretação teleológica, essa ação passa a ser pública incondicionada. Qual é a importância disso, senhores? A importância é que a própria Maria da Penha diz que, uma vez denunciado perante a autoridade policial o crime de lesão corporal, esta ação, ou seja, necessariamente deverá ocorrer. Não vai depender da vontade da vítima o registro de ocorrência. O vizinho pode denunciar que essa vítima está sendo vítima de violência doméstica e familiar, que essa mulher está sendo subrogada. Então, se você está na sua casa, você escuta que o seu vizinho está batendo na esposa dele e ela efetivamente é vítima de lesão corporal, claro que ela deverá ser assistida, acolhida, levada até a prova pericial, que vai ter que se produzir ali o laudo perante o IML, mas você pode denunciar. Por quê? Porque não depende da vontade dela. Por que não depende só da vontade dela, professora? Porque é maior, a proteção da mulher é maior, essa mulher está vulnerável, ela não compreende que ela está numa situação de vulnerabilidade. E aí o Estado mete a colher, o Estado tira da vontade dela a possibilidade ou não de
processar o seu agressor, tá certo? Então, não é só uma vedação da Lei Maria da Penha em relação a 9.099, é a necessidade de se proteger essa mulher vulnerável, é a necessidade que se tem de dizer a outras mulheres, não sejam vítimas, de dizer à sociedade, denunciem, não deixem que nossas mulheres sejam vítimas, tá certo? Então, lembrando que a lesão corporal, mesmo sendo leve, a ação penal é pública incondicionada. E voltando a essa questão da ação penal ser pública condicionada ou incondicionada, vou chamar um teste de conhecimento. No crime de lesão corporal leve contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar, é correto afirmar que a vítima pode desistir de prosseguir com o inquérito policial na própria delegacia. B, a vítima pode desistir da ação penal até a sentença. C, a vítima não poderá desistir da ação penal. D, a vítima pode desistir a qualquer tempo. Pois bem, acabamos de tratar desse assunto. A vítima não poderá desistir da ação penal. Então, a resposta correta é a letra C. E lembrando que não existe condição de procedibilidade no crime de lesão corporal leve. Não vamos falar de condição de representação, tá certo? Então, se não há representação, se é pública e incondicionada, essa vítima não poderá desistir da ação a nenhum tempo. Ela não poderá se retratar na delegacia, ela não poderá se retratar. Não existe representação, não existe retratação. Tá certo? Diferente, para finalizarmos, do crime de ameaça. O crime de ameaça do 147, que é ameaçar alguém, mesmo sendo em condição de violência doméstica e familiar contra a mãe, a ação penal é pública condicionada à representação. Vamos ver outro teste de conhecimento? Sobre o crime de ameaça contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ação penal é, letra A, privada personalíssima, B, pública incondicionada, C, pública condicionada à representação, D, privada propriamente dita. Como mencionamos, no crime de ameaça, a ação penal é pública condicionada à representação. Tá certo? O que isso significa? Que essa mulher irá comparecer perante a autoridade policial, irá ofertar a representação criminal, será instaurado um inquérito policial e nós teremos, a partir dali, um oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. Se ela quiser desistir, se ela quiser não processar o seu agressor, ela deverá fazer isso em audiência perante o juiz. Ela só poderá se retratar dessa representação perante o juiz. Por que disso, professora? Porque é o juiz que vai analisar se ela continua sendo ameaçada, se ela tem condições diante da vulnerabilidade de decidir qual é o seu melhor destino. Esse é mais um compromisso que o legislador deu ao magistrado de verificar essa real condição dessa vítima. E essa audiência é muito importante. É uma audiência onde o Ministério Público estará presente, onde o advogado da vítima estará presente, onde o advogado do agressor estará presente e ali poderá se estabelecer se aquela vítima tem condições de desistir, de se retratar dessa representação. Tá certo? Então, recapitulando, muito importante, o crime de lesão corporal leve, quando é vítima, mulher em situação de violência doméstica e familiar, é um crime de ação penal pública incondicionada. Qualquer um pode denunciar, não se faz necessário a vontade dessa vítima em dar prosseguimento à ação penal. O crime de ameaça, que está lá no artigo 147, diferente disso, é de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, a vítima deverá representar criminalmente no prazo de 6 meses para que o Ministério Público possa oferecer a ação penal. Tá certo? E ambos os crimes, seja de lesão corporal, seja de ameaça, serão processados e julgados no juizado de violência doméstica e familiar. Certo? Muito bem.
para tratarmos de mais alguns crimes, nós também precisamos lembrar que, diante dos crimes contra a honra, nós temos o crime de calúnia, o crime de difamação e o crime de injúria, que são crimes muito corriqueiros em redes sociais, são crimes que acontecem praticamente dentro de todas as relações aí familiares. Sempre existe, infelizmente, aquele desequilíbrio onde um algoz ou alguém transtornado xinga aquela mulher, subroga aquela mulher, imputa a ela falsamente fato criminoso que sabe ser inocente, dá a ela uma violação à sua reputação, como é o crime de difamação e injúria, certo? E esses crimes nós vamos tratar na nossa próxima aula e eu aguardo e conto com a presença de vocês. Muito obrigada. Gostou das aulas? Qual o tema que você quer assistir aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É fácil, é só acessar tvjustiça.jus.br.